Olá, meus amigos, tudo bem? O meu nome é Davi da Silva Santos, eu sou advogado e eu quero ler essa informação que está na tela e conversar contigo sobre ela. Vamos lá? Saiu no Terra Brasil Notícias, então é o Terra Brasil Notícias, a fonte da informação deste vídeo, tá bom? Ministério Público faz recomendação para não usar a expressão Deus te abençoe nas escolas. Entenda. Circular. Após recomendação do Ministério Público, a Secretaria de Educação de Taubaté expediu uma circular em que orienta os professores da rede municipal a não utilizarem expressões de cunho religioso nas atividades escolares. Expressão está aqui. Entre as medidas que devem ser evitadas estão, por exemplo, o uso de expressões como Deus te abençoe, cantigas infantis de conotação religiosa e orações como o Pai Nosso. A advertência agora está aqui, ó, na parte de baixo. Os professores da rede municipal tiveram que assinar um termo em que se comprometem a atender a recomendação. Quem não seguir a orientação lá do Ministério Público poderá levar advertência. Proselitismo. A recomendação, novamente essa palavra, que visa coibir qualquer forma de proselitismo religioso, foi feita pelo promotor Darlan Dalton Marques, após o Ministério Público receber uma denúncia anônima. Qual o conteúdo dessa denúncia anônima? Garantir o anonimato, nós entendemos, mas e a denúncia? Como que nós vamos saber se isso é verdade? Porque o Terra Brasil Notícias falou que é verdade? Porque o promotor falou que é verdade? Porque a Secretaria de Educação falou que é verdade? Como saberemos que existe uma denúncia anônima? Qual o conteúdo dela? Primeira coisa, não sabemos. Agora, antes de falar sobre essa situação aqui, nós precisamos saber o que é Estado laico, laicista, Estado ateu e Estado teocrático. O Estado teocrático é aquele Estado em que, para você exercer um Estado que tem religião oficial, e para você exercer uma atividade no Estado, para você ser um funcionário público, você tem que confessar a religião oficial do Estado. O Estado ateu é aquele que visa proibir qualquer espécie de cunho religioso. O Estado laico é aquele Estado que não assume religião oficial. Vou explicar de uma outra forma. Eu e você somos pessoas humanas, naturais, entendeu? Agora, o Estado também é uma pessoa como nós, só que ele é uma pessoa jurídica. Ele não tem corpo físico carnal como o nosso. Mas o Estado, a República Federativa do Brasil, o Estado Democrático de Direito, ele é uma pessoa. E as suas vontades, os seus desejos, eles estão expressos em lei. E as pessoas físicas fazem a vontade do Estado. São os órgãos públicos. Esses órgãos, eles leem na lei a vontade do Estado e obriga a sociedade a cumprir a vontade da lei, cumprir a vontade do Estado. O Estado está aí para fazer a vontade da lei. Entendeu essa parte? E o Estado, ele não tem religião brasileira, o Estado laico. Ele não tem religião oficial. Então, ninguém pode, assim, melhor dizendo, então o Estado brasileiro, ele permite o catolicismo,
ele permite o evangélico e outras denominações e as protege, desde que essas religiões não firam direitos humanos. Agora que nós entendemos que o Brasil não é Estado laico, não é um Estado teocrático, nem é um Estado ateu, ele é laico, ele protege todo tipo de religião, precisamos também entender que o Brasil não é laicista. O Estado laicista ele visa proibir o discurso religioso. Então, se uma professora de língua portuguesa ela decidir que para ensinar gramática, seja morfologia, análise sintática, ou até mesmo semântica, ela vai usar, ou ele, professor, né, vai usar uma expressão, uma frase bíblica, ele pode colocar essa frase bíblica na lousa para fazer morfologia, análise sintática, né? E isso não é violação de Estado laico, não é violação à lei brasileira, muito pelo contrário. O que isso significa? Vamos ler na lei. Mas antes, vamos ler aqui o Conjur Jurídico, no dia 27, está aqui embaixo, grifado em azul, de setembro de 2017, saiu a seguinte publicação. Por maioria, Supremo permite ensino religioso confessional nas escolas públicas. O que é o ensino confessional? É uma determinada religião dentro de uma escola pública ensinando religião. Ela não está ali na escola pública para, por exemplo, se é o catolicismo, transformar todo mundo da escola em católico. Não é. Isso não pode acontecer. Por quê? Olha o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa. Aí não entra o proselitismo, porque só vai assistir a aula de religião quem quiser se matricular nessa disciplina. Por isso que a matrícula é facultativa. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Você entendeu? O ensino religioso dentro da escola não é fazer proselitismo. O proselitismo é o uso da instituição de ensino para obrigar todas as pessoas a se tornar membro de uma determinada religião. É o uso da força, é o uso do Estado para converter as pessoas, inculcando na mente delas os dogmas de uma determinada instituição religiosa. A Constituição e a LDB nos protegem contra essas coisas. Bom, então, mas voltando aqui. O autor da informação, ele explicou, o Terra Brasil Notícias, explicou a recomendação do Ministério Público, entendida pela Secretaria de Educação, através de uma circular, obrigando os professores a assinar um termo em que se comprometem a atender a recomendação, sob pena de advertência. O que é que foi feito aqui com outras palavras? Veja bem. O artigo 5º da Constituição brasileira diz o seguinte, no inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nós não temos uma lei, nós temos uma recomendação. E se você quiser entender quais são as obrigações do Ministério Público, você pode entrar na Constituição e buscar o artigo 127, se eu não me engano. E, através desse artigo, ele vai dizer para você quais são os deveres e as obrigações do Ministério Público. Tá bom? No mesmo artigo, ainda nesse inciso,
Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa se não houver uma lei obrigando a pessoa a fazer. E se a pessoa estiver fazendo alguma coisa e vier uma lei, a lei pode obrigá-la a não fazer. Só a lei, mas ninguém. Mas e agora? Qual lei? Vamos assim. E dizer Deus abençoe dentro de uma escola não tem nada a ver com proselitismo. Veja bem o inciso 4. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Dizer Deus abençoe é manifestação do pensamento. Só isso, mais nada. Não tem nada a ver com religião, uma situação dessa. Mas o que diz o artigo 22 da Constituição? Vamos ler esse artigo? Compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Somente a União pode legislar por meio do Poder Legislativo a respeito de direito penal. O direito penal é o ramo do direito que o legislador observa o comportamento das pessoas, seleciona aquelas atitudes que fazem muito mal à sociedade, que mais prejudicam a sociedade, e escreve o comportamento em uma lei e comina uma pena. Por exemplo, é, saudar, saudar com Deus te abençoe. Pena, advertência. Quem saudar com a pena, com Deus te abençoe, vai estar praticando o que está no artigo da lei. Saudar com Deus te abençoe. Cumprimentar com Deus te abençoe. Esse é o preceito primário. E o preceito secundário, que é a pena? Advertência. É o professor quem toma a advertência dentro da sala de aula. E quais são as consequências do acúmulo de advertências na vida de um professor? Mas então esse comportamento, essa recomendação foi, foi transformada em lei e obrigando os professores, contra o artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Você viu? Agora, de tudo isso, o que é que você pode fazer se você estiver envolvido nessa situação? Principalmente se você é um professor, obrigado. Contrate um advogado. Ele vai saber o que fazer nessa situação. Tá bom? Mas não deixe de lutar pelos seus direitos. Não use palavras de xingamentos. Não use. Você é professor, você vai entender. Não use adjetivos pejorativos. Não manche o nome de ninguém, porque isso vira contra você. Outra coisa, a palavra proselitismo. Eu expliquei o que é proselitismo. É usar a instituição escolar para converter pessoas para uma determinada religião. Isso é proibido por lei. A escola não pode tomar essa palavra aqui e perverter o seu significado. Entendeu? A escola deveria dizer aos professores quais são os direitos deles. Na interpretação de texto, você não pode extrapolar, você não pode reduzir e nem contradizer quando você interpretar uma palavra ou um texto. E nesse caso, é uma extrapolação completa do sentido da palavra proselitismo. Para parecer que dizer Deus te abençoe ou fazer uma humilde oração é querer converter as pessoas da escola para aquela determinada religião, para uma determinada religião. Creio que deu para você entender. No sumo de tudo, você precisa de um advogado, tá bom? Nessa situação. Agora eu quero te pedir o que é importante. Inscreva-se neste canal, marque o sininho de notificações, curta e compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção. Até a próxima.